muito bem-vindo, muito bem-vinda à aula 3 do curso de Introdução à Ciência de Dados. Se ainda não assistiu às aulas anteriores, acesse essa playlist que está aqui nos cards. Vamos agora iniciar o Jupyter Notebook. Execute-o através do menu de programas do seu computador. Ele vai abrir duas janelas, uma no seu navegador e outra é o prompt de comando, onde o interpretador Python será iniciado. Essa janela vai ficar em background e deve permanecer aberta para que o interpretador Python receba os seus comandos e processe-os. Vamos ver como isso funciona? A tela inicial do notebook é um painel que te mostra três abas. Na primeira, a gente tem o sistema de arquivos do seu computador. A segunda aba mostra quais processos estão sendo executados no momento. E a terceira aba é usada quando a gente utiliza o processador Python em processamento paralelo para vários processadores. Vamos focar na primeira aba. O local padrão de abertura é a pasta do usuário no sistema operacional. Nós vamos criar uma nova pasta aqui dentro. No caso do Windows, vamos criar dentro da pasta Documentos, por questões de acesso junto ao sistema operacional. Para criar uma nova pasta, vamos clicar no botão New, depois em Folder. Note que apareceu uma nova pasta de título não definido. Vamos marcar essa pasta e clicar no botão Rename. E agora vamos dar o nome de Curso Data Science. Clique no botão Rename e pronto. Agora clique na pasta para acessar o seu conteúdo. Dentro dessa pasta vamos criar um novo notebook. Para isso vamos clicar no botão New, Python 3. Um novo arquivo notebook é criado nessa pasta, a linguagem definida Python 3. Aqui temos a interface de edição do notebook. O menu superior, a barra de ferramentas e o corpo com uma célula em branco. O conceito do notebook é ser um aplicativo de anotações, como se fosse um caderninho de cientista, onde o cientista escreve toda a sua tese, coloca fórmulas, desenha suas ideias e chega aos resultados. Cada notebook é composto por células, que estão esses retângulos. A célula ativa ficará marcada com um contorno colorido, e no menu suspenso, na barra de ferramentas, você pode ver qual é o tipo dessa célula. Existem 4 tipos de células possíveis. Os tipos de célula Markdown e Heading servem para você escrever texto. O tipo Code para escrever código na linguagem do notebook. E o tipo Raw NB Convert é para você gerar saídas em HTML ou LaTeX. Então vamos testar a ferramenta. Certifique que o tipo de célula está em Code. Clique nessa célula. Você vai perceber que essa célula tem uma palavra IN e um colchete em branco à esquerda. Isso significa que é uma célula de código que está esperando uma entrada, ou seja, um comando. E esse colchete, ele representa a ordem de execução da linha. No caso aqui está em branco porque o código ainda não foi executado. Nessa célula escreva 1 mais 1. Agora para executar esse código você tem 3 formas. Você pode clicar no menu Cell e executar Run Cells. Você pode clicar no botão Run na barra de ferramentas ou então usar teclas de atalho. A tecla de atalho para execução de uma célula é Ctrl Enter. Ao executar essa célula, esse comando é passado para o interpretador Python que está na janela em background e o resultado é retornado logo abaixo do comando, nessa linha Alt, com o número 1 também indicando o número de execução dessa linha. Se você obteve algum erro ao executar ou não veja resultado algum, deixa aqui nos comentários para eu poder te ajudar. Agora que o ambiente está funcionando, podemos começar a parte prática, com o curso relâmpago de Python. Para esse mini curso de Python dentro dessa aula, eu criei um notebook especial. O link se encontra na descrição do vídeo. Você vai baixar esse arquivo para dentro da pasta Curso Data Science que foi criada. Assim que o download acabar, é só descompactar o conteúdo dentro da pasta. Pronto, agora lá dentro do notebook vamos acessar esse arquivo. Agora eu vou te passar o básico que você precisa saber para trabalhar com dados em Python. O Python fornece um conjunto de tipos básicos de dados amplo. Aqui estão apenas alguns que utilizaremos nesse curso. Temos o tipo int para números inteiros, tipo str para conjunto de caracteres, o tipo bool, que armazena true ou false, tipo list para agrupar um conjunto de elementos como se fosse uma matriz, a tupla, que é semelhante ao list, porém é imutável, o dicionário para agrupar elementos que são recuperados por uma chave, no formato chave-valor. A conversão de dados no Python é feita com uma técnica chamada de casting, onde você informa o tipo de dados a ser convertido como se fosse uma função e coloca entre parênteses, como se fosse um parâmetro, o nome da variável ou o valor que vai ser convertido. Por exemplo, se eu quero converter um texto 10 em número, eu faço essa conversão usando o tipo de dado int como uma função.
Nós temos os operadores matemáticos, aqui atenção para a exponenciação, que são 2 asteriscos, a parte inteira da divisão, 2 barras, e a radiciação, que no Python não existe operador para isso. Então, para fazer a radiciação no Python, a gente utiliza a velha e boa matemática, onde se diz que todo número elevado ao seu inverso é a sua raiz. Então, para saber a raiz quadrada de um número, basta elevarmos ele à potência de meio. Temos os operadores irrelacionais, maior, menor, igual, maior ou igual e menor ou igual. O diferente é uma exclamação igual. Os operadores lógicos, not, and e or. Temos também os operadores compostos, mais igual, menos igual. Esses operadores compostos permitem que a gente faça uma operação matemática e uma atribuição ao mesmo tempo. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha a variável a igual a 10. E eu quero somar 10 nessa variável. Ao invés de escrever a é igual a mais 10, eu posso escrever a mais igual a 10. É a mesma coisa. Você vai fazer agora alguns exercícios de revisão. Esse notebook é totalmente iterativo. A partir de agora, para cada um desses itens, eu vou explicar o item, você vai pausar o vídeo e vai tentar resolver o problema. O resultado será apresentado logo na sequência. Então, o primeiro exercício, escreva a expressão de 2 elevado à sexta potência e apresente o seu resultado. Para resolver, escrevemos 2 elevado à sexta potência, Ctrl Enter para executar, e está aí o resultado, 64. Escreva a expressão que representa a raiz quadrada de 64 e apresente o resultado. Lembre-se, a raiz quadrada no Python é feita pela definição matemática, então para resolver esse problema, temos que elevar 64 à potência de meio. Note que se você usar a notação com divisão, vai dar um número errado, porque a exponenciação é resolvida antes da divisão. Para que isso funcione, você deveria adicionar parênteses. Ou então escrever a notação em formato decimal. O resultado, 8. Agora um pequeno problema matemático. Em uma fábrica de tecidos, o tear1 fabricou 3 peças de 10 metros de algodão. O tear2 fabricou 5 peças de 30 metros de linho. E o tear3 fabricou 2 peças de 5 metros de seda. Represente a metragem total fabricada através de uma expressão e apresente o seu resultado. Para resolver isso, basta escrevermos os números e as operações matemáticas através de uma expressão. tear1 fabricou 3 peças de 10 metros, o tear2 fabricou 5 peças de 30 metros e o tear3 fabricou 2 peças de 5 metros, dando um total de 190 metros. O curso continua na próxima aula. Até lá!